Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o tema de hoje fala sobre a indulgência. E o Evangelho diz assim: Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro e, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus do outro, a menos que isso seja para servir, e ainda tenha o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis aos vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais, talvez, cometido faltas mais graves. E continua, um pouco trecho mais para frente: sede indulgentes para com as faltas do outro, quaisquer que sejam, não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os a perseverança, fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo a sua branca asa sobre as faltas dos homens e velando-as, assim, aos olhos daqueles que não se pode ver o que é impuro. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o perdão? Apenas o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos o mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes, a força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis que o vosso Pai Celeste fizesse por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo esta caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como Ele próprio o fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega
ainda sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre os seus passos. Eles os conduzirão ao lugar do refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No cume está a glorificação. Pelo Espírito de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Então, a grande questão nesse tema é uma linha bastante tênue que a gente precisa aprender a desenvolver. E como diz o texto, a gente deve usar o exemplo do Cristo quando ele esteve aqui. Em todas as suas passagens, nas parábolas, na maneira como ele se dirigia às pessoas, você não via ele intimando uma pessoa pelo mal que tenha feito. Mas, por outro lado, também, ele nunca, para usar um termo recente, nunca passou pano para ninguém. Ele reconhecia os erros da pessoa, mas tinha o cuidado de falar alguma coisa que fizesse com que a pessoa se modificasse. E reconhecia isso muito claramente. A gente pode pegar várias passagens, como, por exemplo, no caso da mulher adúltera que estava para ser apedrejada, ele não dispõe e não diz que ela não cometeu o erro, mas ele coloca para que os outros possam olharem para dentro de si mesmo e verem se talvez eles não sejam tão pecadores quanto aquela que está lá. Então, que atire aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado nenhum. Do mesmo jeito, assim que acaba e a mulher sai, e ela chegando para ele, fala assim: escuta, mas cadê aqueles que estavam me crucificando, estavam me condenando, né? Fala assim, eles não estão mais aqui? Fala, não. Fala assim, mas eu também não vou te condenar, mas segue e não peques mais. Ainda assim, ele faz questão de lembrar que reconheci e sei o teu problema, mas não vou te julgar, julgue você a si mesmo e não cometa mais o mesmo problema. Então, o perdão das ofensas e da maneira como ele colocava, o reconhecimento do mal feito, sempre foi de uma maneira muito sutil e inteligente, do ponto de vista de não reconhecer o erro, muito pelo contrário, reconhecer o erro, mas ter o cuidado de abordá-lo de uma maneira que fizesse bem para aquele em que você reconheceu o erro, né? E não piorasse, porque quando você declara o erro abertamente de alguém e aponta o dedo e condena alguma pessoa, você está colocando aquela pessoa numa situação muito pior. E eu nunca vi ninguém se modificar, ou nunca ninguém parar de fazer alguma coisa porque foi acusado de alguém de ser de tal maneira, né? A mudança, e que é a proposta do Evangelho, que era a proposta do Cristo, né, de dar uma arma para que cada um se modificasse internamente, reconhecia isso. Se você expusesse a pessoa diante do erro que ela fez, você só faz com que a pessoa se desculpe ainda mais pelo ponto da maneira como ela está reagindo, né? Então, se você vê alguém fazendo alguma coisa errada e você diz que está fazendo errado, fatalmente a gente vai escutar alguma coisa do tipo: mas todo mundo faz isso, eu sou assim mesmo. É sempre uma desculpa em relação àquilo que está sendo feito. Então, o cuidado que o Cristo tinha era sempre de fazer uma palavra e colocar uma palavra de maneira que a pessoa pudesse se reconhecer cometendo erro, sem a julgá-la diretamente, para que ela pudesse se modificar. Ele tinha uma capacidade extremamente absurda de reconhecer o que falar e muitas vezes o que não falar, porque às vezes no não falar estava uma força muito maior, já que ele exemplificava o tempo todo, pela sua atitude, pela maneira como ele se portava, a pessoa se envergonhava de cometer uma falha, de cometer um erro diante dele, porque reconhecia nele alguém com atitudes diferentes. Então não bastava dizer, falar assim: você fez errado, segue o que eu estou falando. Ele simplesmente exemplificava, né? E essa é uma grande diferença em relação a isso. Então o não mostrar os pecados dos outros, não apontar o dedo e apontar as falhas dos outros, não significa não reconhecer o erro que o outro tenha cometido. Porque se você reconhece o erro no outro, é um grande sinal já, porque você sabe que é certo e que é errado, mas usar essa capacidade de reconhecer o erro do outro, muito mais no sentido de se autoavaliar e dizer: será que eu também faço assim? Será que eu também já fiz assim?
Será que eu realmente já aprendi essa lição e posso agir de maneira diferente? E se eu já aprendi, que maneira que eu posso me aproximar amorosamente desse meu irmão, dessa pessoa com quem eu reconheço o erro, de maneira que eu possa fazer alguma coisa, dar alguma palavra para que eu possa modificá-lo. Se eu não posso ou eu não sei ainda como fazer isso, é melhor que eu me cale e não me manifeste, porque eu posso piorar a situação dela e piorar a minha situação também. Porque na realidade em que nós somos mais rígidos em relação à reprovação dos outros, nós estabelecemos para a nossa própria consciência parâmetros muito altos de certo ou de errado. Isso fatalmente vai ser usado pela nossa própria consciência na maneira de julgar os nossos atos. Então, se você não sabe a medida exata, se você não tem todo o conhecimento, como diz o próprio texto, muitas vezes Deus perdoa coisas que você acha condenável e muitas vezes condena outras que você acha normal, porque a única maneira de se fazer um julgamento justo nessa situação é enxergar o todo, enxergar toda a história e saber em que ponto de desenvolvimento está aquela pessoa, para saber se aquela pessoa está num processo de progressão e ainda comete alguns erros porque ainda não sabe que eles são errados ou porque está em processo de se transformar e se tornar uma pessoa melhor, ou se ela é reincidente e não se corrige, não se modifica, não entrou ainda no processo de autodepuração, porque simplesmente ela não deseja fazer isso. Nesse caso mais culpável, quando no outro, onde esse espírito, essa pessoa está num processo de progressão, esse erro ainda não pode ser culpável, vamos dizer assim, porque a pessoa ainda está num processo de transformação e fatalmente mais tarde reconhecerá os erros que está cometendo e pode se transformar. Se você for o meio através do qual, através de uma palavra amável, agradável, você pensando mais no outro do que em si mesmo, você conseguir contribuir para que ela reconheça o seu erro e mais ainda, se puder, mostrar de que maneiras poderia fazer diferente, muito que bem. Se não, é melhor se calar. Agora, tem uma outra situação que eu acho bastante interessante, que o texto trata, que está no item um pouco mais à frente, no item 19, que diz assim: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E a resposta, seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Cada um de nós durante a vida vai exercendo papéis diferentes em relação às outras pessoas. Como pais, por exemplo, a gente tem o dever e a obrigação de indicar para os nossos filhos onde eles estão acertando e onde estão errando. Nós somos os tutores daquela existência, daquela vida, e devemos então mostrar o que é certo e o que é errado. Quando a gente faz isso de maneira amorosa, quando a gente faz isso no sentido de correção de rota, para que eles possam evoluir, essa correção é bem aceita e vai de uma maneira ou de outra, mesmo que não seja tão presente, vai acabar ficando ali na formação do caráter e ajudando na formação da moral e do que é certo e o que é errado. Agora, os pais que fazem isso no sentido sempre de denegrir os seus filhos, dizer, você é incompetente mesmo, você é burro mesmo, você nunca vai conseguir ser alguém diferente porque você é muito burro, você é muito, muito incapaz de fazer aquilo que a gente espera de você. E você é uma decepção, eu esperava muito mais do que você. Que tipo de atitude se pode achar que a pessoa que recebe uma reprimenda desse tipo vai ter? Acha que é alguma coisa de crescimento, de transformação? Ou de simplesmente de se reconhecer, principalmente vindo de alguém com tanta autoridade como os pais, e de se conhecer realmente como incompetente? E de parar simplesmente de tentar se modificar e tentar se melhorar nas coisas que faz. Então, essa é a melhor situação que acho que representa esse capítulo em parte, porque ela diz que cada um de nós tem o dever e a obrigação daqueles sobre o qual você tem a custódia, você tem a tutoria, de indicar o que é errado e o que é certo. Um chefe de empresa, por exemplo, ele tem por obrigação indicar aquilo que é certo e que é errado. Se ele tem preocupação com o ser, se ele tem um olhar amoroso, ele vai ter o olhar e a indicação no sentido de reconhecer o erro e indicar aquilo que deveria ser feito. Se ele simplesmente está preocupado com a sua posição, com a sua hierarquia, de demonstrar que ele manda e o resto ninguém
manda mais nada, ou é tudo burro, incompetente, ele vai só denegrir os funcionários. Então, a situação permanece e ainda permanece a orientação desse capítulo. Ainda tem mais uma situação que é um pouco diferente ainda, que está no item 21, que diz assim: há casos em que seja útil revelar o mal do outro? E a resposta: essa é uma questão muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Se a pessoa está prejudicando só a si, não tem sentido fazer exposição pública do erro que ela está cometendo, porque ela se prejudica a si mesma. Então, às vezes, o melhor fazer é aguardar para que ela mesma acabe percebendo as consequências das suas atitudes e passe, a partir de então, se modificar. Agora, por outro lado, mas, se podem causar prejuízos aos outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E voltando de novo para usar Jesus como julgamento, quando ele faz aquela briga ou aquele ato mais que muitas vezes a gente tem até dificuldade de entender como é que Jesus se mostra daquela questão, quando ele vai nos mercadores do templo, e que e a gente não sabe exatamente se foi desse jeito, mas é assim que está descrito no Evangelho, que ele tomba as barracas e briga com as pessoas, com os vendedores que estavam lá. Ele não faz aquilo no sentido de expor as pessoas, mas ele faz aquilo no sentido de fazer um alerta geral para todas as pessoas que estavam lá, inclusive para aqueles a quem ele estava reprimindo, que aquela não era uma situação aceitável, que eles estavam tornando o templo um lugar que deveria ser sagrado para a oração, consagrado para que as pessoas se conectassem à divindade, comerciável, como se eles pudessem pagar. Então eles estavam agindo completamente contra qualquer benefício que pudesse ser obtido ali. Então Jesus toma uma postura um pouco mais dura ali naquela questão, e aí sim expõe todos aqueles no erro que eles estavam cometendo, porque, de novo, mais vale que um daqueles vendedores caia, independente do benefício que pudesse causar a reprimenda dele, porque provavelmente nenhum dos vendedores deve ter se modificado porque Jesus tomou aquela atitude. De novo, fala assim, para aquele que cai, a reprimenda deve ter servido de muito pouco, e fatalmente no dia seguinte ele deve ter ficado bravo com Jesus ainda, porque perdeu a mercadoria, e depois ia montar a barraca de novo e continuar vendendo. Mas para todos os outros que escutavam, aquela reprimenda serviu como um alerta, para que eles pudessem observar que aquilo estava contrário às leis de Deus, e que aquilo não tinha uma orientação divina, que eles deveriam parar e repensar aquelas situações. Então, essa situação mostra, e acho que explica bastante, aquela postura de Jesus e a nossa postura diante das situações da vida social, né? Quando a postura de alguém prejudica a muitos, é necessário que a gente tome partido e diga para que outras pessoas não sejam enganadas naquela situação. É como se você saber que alguém está roubando alguém e falar, eu não vou falar nada porque, afinal de contas, eu não posso repreender ninguém, né? O Evangelho diz que eu não devo, se eu não posso ajudar, então eu não faço nada. Fala, não, deve fazer sim. Se você sabe que o mal está sendo feito e outros estão sendo prejudicados por conta da atitude de alguém, esse mal precisa ser exposto. Não, se não pelo bem daquele que está sendo exposto, pelo bem de todos os outros que estão sendo suas vítimas. De novo, é necessário inteligência, muita inteligência na discussão, porque saber em que medida não é o nosso ego que está sendo afetado, e se nós estamos nos expondo porque nós temos um desejo interno de expor e fazer mal a alguém, principalmente aquele que está cometendo o erro, que podemos nos ter sentido prejudicados numa situação dessa. Então, eu estou expondo o outro porque ele fez mal a mim, e aí é falta de caridade, porque eu deveria conseguir absorver isso e tratar de uma maneira diferente, mais inteligente, ou eu estou expondo o outro porque outros estão sendo prejudicados pela mesma situação e que precisam, de uma certa maneira, perceber e tomar ciência do erro que está sendo cometido. Então, o interessante disso é que
Jesus acho que é o primeiro a tratar nessa questão com essa sutileza. Por isso que às vezes as questões que ele trata não são muito claras e precisam ser compreendidas. Porque nós saímos da época do maniqueísmo, do só tem certo e errado, para vários tons de cinza diferentes, mais certo ou menos certo. E essa questão está no íntimo de cada um na discussão do que é certo e do que é errado. Então a gente precisa exercitar a nossa inteligência, exercitar o nosso amor e a nossa consciência na avaliação daquilo que a gente considera como certo ou como errado. Então torna as coisas muito mais difíceis, porque não está escrito, fala assim, se está aqui na coluna do lado esquerdo é certo, do lado direito é errado. Fala assim, não existe mais isso, o certo e errado depende da situação, depende da avaliação que você faz. Então daí a respeitar a posição dos outros, inclusive, quando insistem em fazer errado, se você acha que é errado, porque às vezes é uma questão pessoal também de gosto, de achar que está certo ou que está errado, mas está sempre nesse olhar mais carinhoso de como você gostaria de ser tratado por Deus na avaliação daquele erro, se você estivesse cometendo aquele erro. E tem uma historinha para hoje que diz assim: existia um rei que, por causa do aniversário do seu reinado, resolveu fazer uma grande festa. Todos do reino foram convidados, e a prova que mais exigia de todos era a escalada do poste. Era um poste muito alto, em cujo topo estava o prêmio, uma cesta cheia de comida e ouro. Aquele corajoso súdito que conseguisse escalar até o topo do gigantesco mastro poderia se deliciar com a comida e pegar todo o ouro para si. Milhares de pessoas compareceram ao evento, vindas de todos os cantos do reino. E no dia, várias se inscreveram para a prova. O primeiro a participar foi um rapaz alto e forte. Ele tomou uma distância curtíssima e muito negligentemente começou a subir no poste, não chegando nem à metade. Lá em cima ainda, e já descendo, começou a blasfemar contra o rei. Esse rei está louco, dizia. Ele colocou o prêmio bem alto justamente para ninguém conseguir apanhá-lo. Ele está gozando com a nossa cara, continuou o rapaz. E tem mais, se todos deixarem de tentar, o rei será obrigado a diminuir o tamanho do poste. Vamos desistir, é mais fácil, continuou o jovem. Alguns súditos se decepcionaram tanto com o rei que começaram a ir embora com a cabeça baixa e chorando. Outros proferiram contra ele palavras de desapontamento. Naquele instante, apareceu um garoto bem magrinho. Tomou distância, aproveitando a bagunça gerada, e correndo como o vento, subiu no mastro. Na primeira tentativa não teve êxito. Quando se preparava para a segunda tentativa, as pessoas gritavam: desiste, 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 você não vai conseguir. Mesmo assim, ele se afastou e, mais convicto do que a primeira vez, subiu rapidamente no mastro. Com muita energia e convicção, e num esforço gigantesco, conseguiu balançar-se no topo. Aí sim, caiu a cesta e o prêmio. Todos ficaram admirados, uns aplaudiram, outros comentavam sobre a proeza. Um rapaz totalmente rendido pelo fato foi imediatamente procurar explicação com o pai do garoto, que contava o prêmio, saboreava a comida desejada e distribuía a todos com maior alegria pela conquista. O pai do garoto, indagado pelo rapaz sobre como e por qual razão o pequeno jovem havia conseguido o feito, respondeu-lhe: olha, existem duas coisas que motivaram meu filho a conquistar o prêmio. A primeira é a fome. Ele estava com muita fome. E a segunda é que ele é surdo. Não escutou ninguém dizer que ele ia conseguir. Às vezes a gente precisa se fazer um absurdo, seguir o que diz o nosso coração e não ficar escutando os outros também. Até a próxima.